Ok, gente amiga, sem enrolação, vamos a mais uma questão. Enem 2020, o caderno azul, questão 150, dizia assim: enquanto um ser está vivo, a quantidade de carbono 14 nele existente não se altera. Quando ele morre, essa quantidade vai diminuindo. Sabe-se que a meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos, ou seja, num fóssil de um organismo que morreu há 5.730 anos, haverá metade do carbono 14 que existia quando ele estava vivo. Assim, cientistas e arqueólogos usam a seguinte fórmula para saber a idade de um fóssil encontrado: Q de T igual a Q0 vezes 2 elevado a menos T dividido por 5.730. Bom, vamos ver. Em que T é o tempo medido em ano, Q de T, a quantidade de carbono 14 medida num instante T de tempo, e Q0 é a quantidade de carbono 14 no ser vivo correspondente, ou seja, a quantidade inicial. Muito bem, um grupo de arqueólogos, numa de suas expedições, encontrou 5 fósseis de espécies conhecidas e mediram a quantidade de carbono 14 neles existente. Na tabela temos esses valores juntamente com a quantidade de carbono 14 nas referidas espécies vivas. Está aqui a nossa tabelinha, e aí ele nos pergunta, de acordo com os dados da tabela, o fóssil mais antigo encontrado nessa expedição qual foi? Então vamos ver o seguinte: de acordo então com a formulinha que ele nos apresentou, no caso então, Q de T igual aí ao Q0, e isso vezes 2 elevado a um expoente negativo. Você que já conhece propriedades de potência sabe que potência elevada a expoente negativo, o que acontece? Você inverte a base. Muito bem. E aí esse expoente vai se tornar o quê? Positivo. Muito bem. Então, ao invés de Q0 multiplicado por 2, invertendo 2 fica meio. Ficaria então Q0 dividido por 2. 2 elevado agora ao expoente positivo. T sobre 5.730. Porém, convenhamos, T elevado a 5.730, esse expoente aqui é um pouco esquisito, certo? Vamos trocar ele então por uma outra letrinha, vamos chamar ele de alfa. Sim, aí então nós teríamos a quantidade em função do tempo igual a quantidade inicial dividida por 2 elevado a alfa. Aí o que acontece aqui? Quanto maior esse valor de alfa, maior será o valor do tempo, correto? No caso aí são diretamente proporcionais. E aí, aproveitando esse fato então, a gente vai fazer o seguinte: vamos fazer aqui uma troca de posições, que aí nesse caso então nós teremos que esse 2 elevado a alfa como sendo igual à divisão de Q elevado a T sobre Q0, a quantidade inicial. Por que eu fiz isso? Bom, se você olhou os valores da tabela, você vai ver que todos eles, sem exceção, são múltiplos de 2. Então, quando eu fizer a divisão entre múltiplos de 2, também vai me dar o quê? Uma potência de base 2. Sendo que essa potência de base 2, no caso aí a maior que eu achar, vai me dar aí o maior valor de alfa, consequentemente, no caso aí o maior valor do tempo, certo? Então, digo e repito, quanto maior o alfa, maior o valor de T. Então, aquele que eu achar o maior alfa será, no caso aí, o fóssil mais antigo, ok? Vamos verificar então o seguinte. No caso então do nosso fóssil de número 1, quando eu faço então a divisão
da quantidade Q0 sobre QT, até eu troquei, né? Aqui é o Q0 em cima. Q0 então sobre QT, no caso então isso aqui vai me dar uma potência de 2. Então vamos ver qual seria. No caso então, dividindo aqui Q0 por QT, isso vai dar 2 elevado a alfa. No caso aqui do fóssil número 1 seria 128 sobre 32. Ora, quem é 128? 128 é 2 à sétima, 32 seria 2 à quinta. Então, quando eu divido 2 à sétima com 2 à quinta, 7 menos 5, basta subtrair os expoentes, correto? Teríamos então 2 elevado a alfa igual a 2 ao quadrado. Então, acharíamos alfa igual a 2. Muito bem. Já na letra B, nosso segundo fóssil, eu vou pegar então Q0, que é 256, e vou dividi-lo por QT, que é 8. Isso então vai me dar uma potência de 2. No caso, 256, quando você vai dividir por 8, 256 seria 2 à oitava, com 8, que seria 2 ao cubo. E isso então vai me dar 8 menos 3, no caso aí 2 à quinta. Acharíamos então um alfa igual a 5, ok? Já no caso do 3, 2 elevado a alfa, seria então 512 dividido por 64. Quem é 512? É 2 à nona. Quem é o 64? É 2 à sexta. Então, quando eu divido 2 à nona com 2 à sexta, 9 menos 6, eu acho 2 ao cubo, ou seja, esse alfa, então, igual a 3. No caso, então, do fóssil número 4, eu vou pegar Q0, que é 1024, vou dividi-lo por 512. Ora, quem é 1024? É 2 à décima. 512 é o 2 à nona. E aí, então, quando eu divido 2 à décima com 2 à nona, 10 menos 9 é 1. Então, aqui eu acharia um alfa igual a 1. E, finalmente, para a letra E, 2 elevado a alfa, então, no caso, agora seria 2048 dividido por 128. 2048 como sendo 2 elevado a 11, 128 como sendo 2 elevado a 7. E aí então 2 elevado a 11 dividido por 2 a 7, 11 menos 7, isso vai dar o 4. 2 elevado a quarta, ou seja, esse valor alfa então seria igual a 4. Então, o maior valor de alfa, no caso, nós achamos aqui alfa igual a 5, que é correspondentemente o maior valor de T. Portanto, seria então o fóssil número 2, a letra B, sendo aí a nossa opção correta, ok? Curta, comente, compartilhe e não deixe de se inscrever com a gente. Grande abraço, até mais!